Olá, bem-vindo a este canal que fala sobre uma alfabetização significativa, isto é, com projetos interdisciplinares que são dos interesses das crianças. E hoje eu vou continuar falando sobre o livro da Ana Luísa Smolka, A Criança na Fase Inicial da Escrita, a Alfabetização como Processo Discursivo. Eu vou continuar falando sobre o capítulo Salas de Aula e Relações de Ensino. Então, dando continuidade que eu coloquei numa playlist, tá? Aí vai um vídeo depois do outro. Eu vou continuar falando, aí você vê o primeiro vídeo, o segundo, para você poder entender esse terceiro vídeo, tá? Porque é uma continuidade. E depois de um tempo eu continuei esse vídeo, mas enfim. Vai um vídeo depois do outro, se você ver lá na playlist, tá bom? Então, eu falei no outro vídeo sobre a análise que a Ana Luísa Smolka e o grupo de pesquisa dela fizeram em relação à aula da professora, né? E de primeira série, não era primeiro ano, era série, lá no 1988, e tinha 35 crianças na sala, e ela trabalhava com método silábico, mas ela analisou, né, a didática dela ali, equivocada em vários pontos, o que causou, né, a não aprendizagem das crianças. Só que ela a professora ali, né, não analisou dessa forma, ela concluiu e encaminhou as crianças para a classe especial, porque ela concluiu que 17 alunos dos 35, eles tinham dificuldades de aprendizagem e foram, assim, acima, né, da média, e foram encaminhados para a classe especial e para o departamento de psicologia, e que realmente confirmou, né, através dos testes psicológicos, que essas crianças, elas não estavam preparadas para serem alfabetizadas, não tinham capacidade cognitiva, na verdade, né? E aí elas foram separadas, foram encaminhadas para uma classe especial. Então, o grupo de pesquisa e a Ana Luísa Smolka, né, que era a professora que estava fazendo a pesquisa dela de doutorado, propôs à professora uma proposta, né, na perspectiva discursiva, tá? Mas que as crianças, que eles fizessem essas propostas na sala de aula, tá? Então, a professora até ficou motivada, tá? Então, as propostas que ela fez, e aí vai entrar, né, a parte prática, né, de como a gente realizar essa alfabetização na perspectiva discursiva. Então, o grupo de pesquisa e a professora propôs, né, que elas se levasse a escrita para dentro da sala de aula, mas a escrita na sua função social, né, trabalhando as funções sociais da escrita, dentro de todas as possibilidades, né, com os crachás que seriam os telhadinhos, os nomes das crianças, dessa forma,
né, as crianças iam, que o nome é a palavra mais significativa, né, iam memorizando o nome globalmente, a letra inicial do nome, a letra final, fazendo relações com outros nomes que começassem com a mesma letra do seu nome ou de outras crianças. E assim elas iam aprendendo, né, a construir a escrita. Com o calendário, e desta forma elas iam aprendendo também o sistema de numeração decimal, né, as funções do sistema de numeração decimal, como nesse caso, perceber a passagem do tempo, também realizando atividades com relação à quantidade numeral, inserindo músicas, né, que falam dessa relação, né, encartes de supermercado com preços, né, de produtos, rótulos, né, e aí elas iam vendo que elas sabem ler muitas palavras, e se empolga e está numa função social também. E contação de histórias, né, de livros literários, e a conversa sobre essas histórias, né, trabalhando a oralidade, a interpretação dos livros, né, das histórias, leitura de textos informativos e a compreensão desses textos oralmente, inicialmente, produção de texto coletivo, em que as crianças elas relatam, né? E a professora escreve, a escriba, do que as crianças relatam, né? E também compreendem de certo texto informativo, reescrita de histórias ou criação de histórias em que as crianças são autoras. Então, a escrita, assim, com a sua função viva, né? Tendo uma vida, né? A sua função social e significativa. Então, a professora, ela se entusiasmou com a proposta, mas ela se entusiasmou mais com o feedback das crianças, o retorno das crianças, porque realmente as crianças ficam muito entusiasmadas quando ocorre uma alfabetização com interação, com a participação ativa delas nesse processo de alfabetização, processo de ensino-aprendizagem. É diferente, né? Então, fazer, né, rodas de conversa, né, para as crianças, dando voz às crianças para que elas falassem, né, sobre determinado tema da, da área de conhecimento social, sócio-histórico-cultural, né, história e geografia, ou da área de ciências da natureza, né? Porque as crianças elas se interessam por muitos temas, então, e elas têm conhecimentos prévios desses temas que podem ser ampliados através de pesquisa, tá? E aí as crianças socializam na roda suas pesquisas e ampliam o seu conhecimento, e o que elas escrevem a professora fala, e no final elas também vão aprendendo a ler e escrever ali, né, com a interação as reflexões que a professora faz as crianças faz as crianças refletirem sobre a escrita, e também com as informações que a professora, né, ali naquele momento de interação, de interlocução, fala com as crianças, e elas vão ampliando o conhecimento sobre a escrita e a leitura, né?
depois o texto é lido. Então, é muito mais empolgante, né? E as crianças, elas ficam muito mais interessadas e entusiasmadas. E também, né, expor os trabalhos, as atividades das crianças, as crianças se sentem valorizadas, elas se sentem pertencentes àquele ambiente. Né, expor as atividades ali no mural ali, que você coloca na sala ou num barbante, ou do lado de fora. Elas gostam de ver as produções delas, de artes, de desenho, de escrita, né? E também é o que eu falei, né? É que ela falou aqui, esclarecer e informar as crianças sobre a escrita, respondendo as perguntas que as crianças fazem sobre a escrita, né? Então, essas foram as propostas e ela cita também um outro momento, né, que elas começaram a realizar essa proposta com um grupo de pesquisa, em que ela contou, né, a história da Chapeuzinho Vermelho e ela conversou com as crianças sobre os causos e as histórias que elas sabiam e as crianças contaram a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, a professora escreveu no quadro, não, a pesquisadora, no caso. A pesquisadora escreveu no quadro: o lobo comeu a Chapeuzinho e leu para as crianças. Quer dizer, as crianças falaram para ela, né? É um texto coletivo. O lobo comeu a Chapeuzinho e leu. E distribuiu as folhas para as crianças. Botou o título também, né? E escreveu essa frase. E pedi para elas que desenhassem a parte que elas mais gostaram. E elas perceberam que 92% da turma tentou copiar o título e essa frase sobre o texto. Então, essas crianças, né, que eram ditas com muitas dificuldades, né, de escrita, que tinham problemas, né, eram consideradas deficientes, marginais ou lentas, e foram encaminhadas para a classe especial, quando elas, elas tiveram, né, um contato com a escrita, porque elas não tinham, elas picavam papel para colocar dentro da copa da árvore, faziam ondinhas, eram todas atividades preparatórias, né? Então, elas demonstraram muito interesse pela escrita, tá? E é o que acontece. Então, assim, quando eu faço um texto coletivo na sala, eu não peço para eles copiarem, mas é engraçado. Depois eu comecei a perceber que elas pegavam uma folha de papel, seja do caderno, ou da agenda, ou abrir a agenda, e queriam copiar aquele texto espontaneamente, entendeu? E assim, a criança ela quer escrever. E é muito interessante porque em determinado momento a professora é escriba, quer dizer, ela escreve o que as crianças relatam, o discurso das crianças. Mas vai passando o tempo, assim, e nem é tanto tempo assim.
tá? Mais ou menos em abril, tá? As crianças, eu chamo as crianças para escreverem no cartaz. E elas todas querem escrever, mas não é cópia. Elas já começam a escrever mesmo, com a minha ajuda, com a ajuda de uma outra criança que tem conhecimento mais ampliado sobre escrita. É muito interessante essa empolgação, esse interesse delas. Então, é o que ela está falando aqui. E elas vão aprendendo a escrever escrevendo, e a ler lendo. Mas, é claro, com a mediação, né, da professora e das outras crianças. Bom, depois ela cita uma outra situação, né, numa outra escola e numa outra classe de primeira série, né, em que a professora acredita em que a criança é capaz de aprender, tá? E era uma primeira série também de alunos, né, considerada uma primeira série muito fraca, né, em que as crianças não aprendiam, tinham muita dificuldade em aprender a ler e escrever. Então, a professora, encorajada pela coordenação da escola, busca alternativas com o trabalho com as crianças. Então, a criança, ela quer escrever, as crianças estão desenhando e a criança faz um desenho, né, de um revólver. E ela quer escrever o revólver e atira. E pede ajuda à professora. Então, a professora ali vai ajudando a criança a escrever, né? Vai dando ali aquela mediação. A criança vai soletrando e mostrando as letras do alfabeto. O revólver. A criança continua, né? Eu quero escrever o revólver mata o moço. E aí a professora vai falando, né? Mostrando as letras do alfabeto, o, coloca a vogal o, revólver, começa com som de que letra. Então vai ajudando ali o R, aponta, mostra onde está o R no alfabeto, o E, né? E vai fazendo essa ajuda, porque ela acredita que a criança aprende. Quando chega no C cedilha, a professora procura o C cedilha, né, no alfabeto e não encontra. A criança, ela não conhece, não sabe qual é a letra, e a professora, então, escreve para a criança e mostra, né, como é o C cedilha, que é o C com essa cobrinha embaixo, né, o C com essa cobrinha embaixo, não tem no alfabeto, né, o nome dessa cobrinha se chama cedilha, então o C fica C cedilha, e o C cedilha, né, ele poderia ser o S, porque o cedilha, ele rouba o som do S, né? Moço, né? C cedilha osso. Mas poderia ser S-O. Então, e no outro momento, a criança, não quero escrever moço, eu quero escrever revólver mata o ladrão. Então, a professora vai lá ajudar outras crianças e ela vai escreve conforme a hipótese dela. O, ela junta com o ladrão, né? Aí ela escreveu letão. Então você percebe que ela já relaciona o som do L, né? Ladrão. E o som do nasal, do ão, né? Ela bota tam. E o dão, o D, ela bota o T, que tem um som parecido. Então fica o oletã. Então, para quem não conhece, né, já com os conhecimentos, como ela afirma aqui, com os conhecimentos, as informações
com base nas informações psicolinguísticas, que na época eram recentes, nos anos 80, ela já, e de acordo com aquele contexto, né, da frase que a criança estava falando, o revólver mata o ladrão, né, ela viu que a criança ali ela já tinha muito conhecimento e que, né, tinha tinha ela consegue descobrir nesse contexto que o que a criança escreveu e também perguntando, né, entendendo aquela escrita da criança, na verdade, tá? Aquela hipótese que ela estava, né? E a professora era capaz de interpretar a escrita, vendo e reconhecendo aproximações, agora evidentes, com fazendo a comparação com a escrita convencional, o ladrão, né? Isso que eu expliquei. E quando a professora ela soletra e mostra as letras do alfabeto, ela está destacando e apontando e nomeando elementos do conhecimento para a criança, ela está ali ensinando. Então está tendo ali um processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem da escrita alfabética e ortográfica também, né? Quando a criança pergunta, né? Quando a criança fala, quando a criança pergunta, quando a criança escreve, é ela quem aponta à professora o seu modo de perceber e relacionar o mundo, né? Ela está mostrando ali as suas hipóteses e a sua forma de construir a escrita, né? De se apropriar da escrita na interação com a professora. Como ela fala aqui, nessa relação, o conhecimento se constrói. Em inúmeras outras situações da sala de aula, né, vai se concluindo o quanto é relevante os movimentos de interação e os momentos de interlocução no espaço nos espaços de elaboração do conhecimento, da escrita e da leitura, né? Em outro momento que ela fala da sala, o grupo de pesquisa queria conhecer as crianças, os nomes das crianças. Então, naquela época, né, como elas fizeram? Elas colocaram os nomes das crianças no quadro de acordo com as fileiras que as crianças estavam sentadas. E foram escrevendo com a letra script. Então, o nome, né, é algo muito significativo. E quando ela foi escrevendo os nomes, qual é o seu nome? Foi escrevendo, as crianças ficaram muito empolgadas. E elas quiseram mostrar para as pessoas do grupo de pesquisa e certos nomes não estavam escritos direito. Então elas iam lá no quadro mostrar como se escrevia, né? Então foi uma empolgação. De repente todo mundo queria escrever o nome no quadro, tinha umas 15 crianças querendo escrever o nome no quadro. E aí ocorreu esse momento de interação, né? Em relação à escrita, porque essa escrita do nome foi um momento foi uma instauração do momento da relação,
de ensino, se instaurou, né, um momento de relação de ensino. Então, hoje em dia, quando a gente trabalha, a gente já sabe disso, com as turmas de alfabetização, a gente começa pelo quê? Pelo nome. Só que, né, a gente já sabe que a gente faz de uma forma mais organizada e a gente sabe que o nome, né, elas memorizam, a criança que está na fase inicial da escrita, apesar de não saber ler e escrever, elas memorizam o nome globalmente, de uma forma logográfica, e elas rapidamente memorizam o nome de todos os colegas, a letra inicial, a letra final, e começam a relacionar outros nomes que começam com P de Paulo, outras palavras que começam com P de Paulo, e por aí começa o processo de construção da escrita, né, alfabética e ortográfica. Então, e ocorre na interação, porque elas vão participando ativamente desse momento, que é o momento da chamadinha, que a gente fala, né? Então, hoje em dia todo mundo sabe disso. Quer dizer, a gente faz isso na educação infantil, faz isso no primeiro ano. Então, é o momento que se inicia ali o processo mesmo de escrita, nessa interação, né, da apresentação do nome na chamadinha. E o que mais? Bom, então ela foi mostrando outros momentos também. Uma criança estava emburrada porque tinha brigado com a outra pela disputa de um objeto escolar. E aí ela começou a menina lá do grupo de pesquisa, a perguntou a ela: Ah, é, é, eu estou transcrevendo aqui, escrevendo o que a gente está conversando. E a criança parou, né, de ficar emburrada e se interessou. Ah, mas como? Como você está escrevendo? Como é que você faz isso, né? Como é que você está escrevendo o que eu estou falando? Como é que você faz isso? Como é que você escreve? Você quer saber como é que eu estou escrevendo? Aí a criança se interessou, eu quero, né? Eu estou escrevendo a nossa conversa, eu estou escrevendo o que a gente está falando. Então ela fez a leitura e a criança perguntou, surpresa, como é que sai igualzinho? Quer dizer, para ela, aquilo, como é que você, olhando para o papel, sai igualzinho que você leu aí a nossa fala? Aí me lembra uma situação que eu vivi na sala de aula, uma turma de 3 anos. Eu estava lendo aquele poema do Pedro Bandeira, Nome de Gente, né? E as crianças riam muito, elas acham muito engraçado esse poema, né? Que a gente até na educação infantil a gente fala do nome, então eu estava lendo, né? Depois de fazer a chamadinha e a criança, quando eu estava lendo no papel o poema, ela perguntou: Ué, como é que você faz isso? Quer dizer, é a primeira vez assim que ele estava vendo, tendo, né, uma pessoa lendo ali para ele. Então é uma situação parecida, tá? É, porque essas crianças, elas não tinham esses momentos dentro da sala de discursividade, né? Então, é, foi um momento assim também, né? Nessa situação, foi uma provocação instauradora de uma relação. Através dessa provocação, a escrita foi uma provocação, marcando um momento especial de interação e interlocução. Deste modo, a escrita não é apenas um objeto de conhecimento, mas é uma forma de linguagem. A escrita
ela é constitutiva do conhecimento na interação. Então, a escrita ela faz parte ali do conhecimento que ocorre na interação. E a escrita ela não é transmitida de forma bancária, tá? Mas não se trata apenas de ensinar a técnica de escrever, né? Ficar repetindo lá B com abá, B com ebé, B com ebi, né? Não, a escrita ela está sendo realizada, está sendo ensinada, né, na sua funcionalidade, né? Mas para ela ser na interação, está ocorrendo na interação, para ser na interlocução, na sala de aula, na sua função social, tá? E ali também perpassando o conhecimento. E nesse movimento das interações sociais e dos momentos de interlocução, a linguagem ela se transforma, ela se constrói como conhecimento humano. E é aquela pergunta que se faz num esquema linear para quem ensina o que para quem, né? Quem ensina essa forma linear, a professora, o que a escrita para quem? Para o aluno. Ela toma uma outra forma, torna mais, em vez de ser vertical de cima para baixo, né? Ela é mais horizontal e também mais tem um feedback, um retorno de lá para cá e de cá para lá, né? Então a gente, num certo momento, quem ensina é a professora, em outro momento é o aluno, que é a dialógica, né? E, num certo momento, o que se ensina? Só a escrita? Não, outros conhecimentos que estão ali. Também conhecimento de mundo. E para quem? Só para o aluno? Ou a professora também aprende? Também aprende. E o aluno também traz conhecimento dele de mundo, do mundo que ele vive, né? Da cultura dele, e às vezes a professora não conhece, né, certos conhecimentos daquela cultura que ele vive, da cultura que ele amplia quando ela pede para pesquisar, e ele fala na roda de conversa. E às vezes eu já tive alunos que eles já vinham com esses conhecimentos prévios sobre determinado assunto e eu não tinha. Então, eu aprendi também com essa criança. Certo? É isso. Então, terminamos esse capítulo. Para você que não leu o livro, recomendo ler. E é isso. Essa alfabetização, na perspectiva discursiva, envolve o quê? A linguagem, né, que nós somos sujeitos de linguagem oral e escrita, e que ocorre o quê? Na interação. A interação é o que dá relevância a esse processo de alfabetização, a interação, a interlocução. Tá? E as crianças vão aprendendo a escrever, escrevendo e lendo, lendo. Tá? Tchau, tchau.